Fala galera, sejam bem-vindos ao Unitando, a sua série de tutoriais para programação Unity. Aqui quem fala é o Breno e hoje nós vamos aprender a fazer um sistema de login e cadastro utilizando o Firebase. Nós vamos começar com uma cena simples. Ela possui duas telas, uma tela de login e uma tela de cadastro, assim como o código para alternar entre essas duas telas e o código de mostrar ou esconder os campos de senha nas duas. Eu vou deixar o link para o repositório do GitHub na descrição do vídeo, para que vocês possam baixar. Eu aconselho que vocês baixem, que vai ficar mais fácil de acompanhar o tutorial junto comigo. Agora a gente vai para o site do Firebase, onde a gente vai dar início no nosso projeto no Firebase, assim como fazer o download das ferramentas necessárias. Agora no site do Firebase, que é firebase.google.com, você pode fazer o login no canto superior direito. Caso você já esteja logado, você vai para o console. E aqui no console você pode adicionar um projeto. Você coloca o nome do seu projeto, vou colocar Firebase Tutorial. Clique em Continue. O Google Analytics não importa muito para esse tutorial, você pode deixar desligado, diminui um passo e cria o projeto. Agora você espera o Google criar o projeto para você. Depois disso você clica em Continue, ele vai redirecionar você para a tela inicial do seu projeto. Você clica em Unity, ele vai dar os primeiros passos para setar em Unity. Você vai clicar em registrar como Android. Mesmo se você for fazer um projeto para desktop, o registrar como Android funciona. E agora a gente vai pegar o package name na Unity. Você vai em File, Build Settings, Player Settings. Em Other Settings você desce até encontrar o package name. Você copia e cola no Android package name. Se você quiser dar um apelido para o seu projeto, você pode. A Firebase Tutorial. Clique em registrar aplicativo. Depois desse passo, ele vai dar os dois downloads que você precisa fazer. Primeiro você clica para baixar o Google Service JSON. Já pode clicar em Next e baixar o Firebase SDK. Com os dois arquivos baixados, você vai clicar com o botão direito no .zip e extrair no local de sua preferência. E o Google Service.json você vai arrastar ele para Unity. Você vai arrastar ele para qualquer lugar dentro da pasta Assets. Ele pode estar dentro de qualquer uma dessas pastas, desde que ele esteja dentro da pasta Assets. Vou deixar ele aqui fora mesmo. E agora esperar o .zip descompactar. Agora, com o arquivo extraído, antes de importar o pacote para Unity, a gente vai no site do Firebase e continua os primeiros passos. A gente clica em Next aqui e continuar para o console. A gente está no console do nosso projeto. E agora, com o projeto criado, a gente pode importar o pacote para Unity. A gente vem na Unity, clica em Assets, Import Package, Custom Package. E dentro da pasta que foi extraída, a gente vai na pasta .NET 4 e importa o pacote Firebase Auth. Agora a gente checa se todas as caixas estão marcadas. Todas estão. É só clicar em Import. Agora vão aparecer essas duas janelas. Na primeira você clica em Enable. Na segunda você checa se essa caixa está marcada e clica em Adicionar registros selecionados. Nessa nova janela, você checa de novo se as duas caixas estão marcadas e clica em Aplicar. Depois desse processo, você vem em Janela e Package Manager. E se você fez tudo certo, você deve enxergar aqui o Firebase Authentication
como um dos pacotes no seu projeto. Se você não consiga ver, é só clicar aqui em projeto. Agora nós vamos para a criação dos scripts necessários para o login e para o registro. Vão ser 3 scripts, um que vai ser o autenticador do Firebase, um vai ser o autenticador de login e outro que vai ser o autenticador de registro. Criar uma pasta. E aqui a gente pode criar C# script. No nosso script do Firebase Authenticator, nós vamos importar 2 bibliotecas do Firebase, que a primeira vai ser using Firebase e a segunda é using Firebase.auth, que é o autenticador do Firebase. A gente pode deletar os dois métodos, o start e o update. E a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa classe numa singleton. Então, primeiro a gente cria uma variável pública e estática dessa classe. E no awake, a gente checa se existe alguma instância dela. Se não existir instância, a instância vai ser essa classe. E se existir, a gente vai dar destroy. Isso faz algumas coisas, mas o principal é que em outros scripts que a gente vai precisar acessar esse script, a gente pode simplesmente dizer Firebase Authenticator instance para acessar qualquer variável ou método dessa classe. E vamos lá, a gente vai precisar de mais 3 variáveis nessa classe. A primeira vai ser a dependency status. A segunda vai ser o Firebase auth. E a terceira vai ser o usuário. Agora, ainda dentro do nosso awake, a gente vai chamar uma função do Firebase app, que chama check and fix dependencies async. A gente vai dar um continue with. Opa, faltou um N aqui. Continue with uma task. E ponto vírgula aqui para não esquecer. Agora a gente vai checar o nosso dependency status. Nosso dependency status vai receber o resultado dessa tarefa, que é checar e algumas dependências. Ele vai receber o resultado dessas tarefas. E agora a gente vai checar se esse dependency status é available. Se esse dependency status for available, ou seja, se tiver tudo certo, a gente vai inicializar o Firebase. Quer dizer, uma funçãozinha que a gente vai criar aqui embaixo. Se ele não tiver available, a gente dá um debug log error aqui. Falando que não conseguimos resolver todas as dependências e dando esse dependency status para caso a gente precise dele. Agora a gente vai criar a nossa funçãozinha initialize Firebase, que é
bem simples. A gente vai fazer o nosso autenticador C igual Firebase auth.default instance, que é a instância base dele. E esse é o script inteiro do autenticador do Firebase. Agora a gente vai fazer o script do autentificador do login. Vamos para ver se teve algum erro aqui no console. Aparentemente nenhum. Então a gente já pode criar aqui o nosso script login auth. Agora no nosso script de autentificador de login, a gente vai importar 3 bibliotecas. Uma é o Firebase. A segunda é o Firebase.auth, assim como o autentificador do Firebase. E a terceira a gente vai importar o TextMesh Pro para pegar os input fields do nosso e-mail e senha. Aqui a gente vai precisar de algumas variáveis expostas no editor. A primeira é o input field do e-mail. A segunda vai ser o input field da nossa senha. E a gente também vai precisar de 2 textos. Um texto de erro e um texto de sucesso. Esse não é muito necessário caso você já vá redirecionar para alguma outra cena ou para o jogo em si, mas aqui, como a gente não tem um jogo, só o tutorial, é bom um texto para avisar que deu tudo certo. A gente vai criar a função aqui agora de quando a gente clica no botão de login. E o que essa função vai fazer é chamar uma corotina. Passando o nosso e-mail inputfield.text e o nosso password inputfield.text. Agora é uma função um pouquinho maior, né? Que vai ser essa corotina. A gente vai criar a corotina que recebe 2 strings. Vai ser o e-mail e a string password. Agora a gente vai criar uma variável que chama loginTask, que vai receber Firebase authenticator.instance. Para isso a gente criou esse script como um singleton, para a gente conseguir acessar o ponto .instance. A gente vai pegar a variável auth dele, que é o Firebase Authenticator. E a gente vai chamar uma função que é sign in with email and password sync, passando o nosso e-mail e o nosso password. Agora a gente vai esperar por essa task. Então a gente vai dar um return new wait until login task is completed. Então, basicamente, essa linha a gente vai fazer com que a Unity espere a resposta desse autentificador do Firebase, que está chamando a função para fazer o login com o e-mail e a senha. Vamos lá. Se essa login task .exception for diferente de nulo, então aconteceu uma exception nessa tarefa de login.
A gente vai dar um handle login errors, passando a login task.exception. E se não teve nenhuma exception, a gente vai dar login user, passando a login task. Certo? Agora a gente vai criar essas duas funções. Vamos lá. Void handle login errors. Essa login task.exception é uma variável do tipo system aggregate exception. Vamos chamar ela de login exception. Agora a gente vai dar um debug log warning, passando uma mensagem para a gente conseguir ver no console e falando que falhou com essa exceção, que é a nossa login exception. Opa. Agora a gente vai pegar essa exceção. Então aqui a gente vai acessar Firebase Exception, criar uma variável do tipo Firebase Exception, Firebase X é igual a essa login exception, aqui, ponto get base exception as Firebase Exception. Agora a gente vai criar uma variável do tipo auth_error, que vai chamar de error code. E a gente vai pegar o código desse erro. Aqui, o que a gente vai fazer com esse error code é transformar nosso texto do warning. E a gente vai traduzir esse error code em um texto para o warning do nosso login. Então vamos lá. Warning login text.text vai ser igual a uma funçãozinha de define login error message, passando o nosso error code. Essa funçãozinha a gente vai criar ela agora. Ela retorna uma string. E essa aqui, ela recebe um auth error, que é o error code é um auth error. E o que vai ter dentro dela é um switch case. Pegando esse error code. E aí a gente vai fazer os casos para cada tipo de erro retornado. Opa, a gente precisa de um default. Caso o erro seja do tipo error. Aqui, pronto. Ponto missing email. A gente vai dar return missing email. Caso of error missing password, return missing password. Case. Isso no Ctrl V. Invalid email. Return invalid email. É claro que aqui você pode customizar a mensagem de erro que vai aparecer para cada um desses erros. Eu estou fazendo uma mensagem base só para demonstração. User not found. A gente vai retornar que a account does not exist. E o default, caso caia aqui, fala que o login falhou por razões
Desconhecidas. Aqui, razões desconhecidas, certo. E agora o que falta é criar a nossa função de login user. Então, vamos lá. Void login user. Agora a login task é uma variável um pouco complicada. Ela é do tipo system.threading.tasks.task. Task. Firebase.auth.firebase.user. É uma login task. Agora o que a gente vai fazer nessa função é pegar o nosso Firebase Authenticator, acessar a instância dele, acessar o usuário que está salvo na instância dele, e a gente vai passar o resultado da nossa tarefa de login. A gente vai dar um debug log para visualização. Debug log format. User signed in successfully 0. E a gente vai passar aqui o nosso Firebase Authenticator. Firebase Authenticator user display name e o nosso user.email. Essa linha é para visualização no nosso console quando a tarefa de login for bem sucedida. Agora a gente vai dar o warning login text.text é nada. E o confirm login text.text é, não sei, login. E isso conclui o nosso script de autenticador de login. A próxima tarefa antes de fazer o registro do usuário é testar o login. Então, para isso a gente vai no site do Firebase. Aqui no nosso projeto a gente vem em Authentication. A gente vai em Get Started. Certo. Aqui em Signing Method, você vê que todos estão desabilitados. A gente vai editar a configuração para e-mail e senha e habilitar. Clica em salvar. Aqui nessa aba, você pode ver que tem bastante opções. Por exemplo, uma conta por e-mail, que são opções avançadas. Aqui nessa segunda aba tem os templates de e-mail de verificação, e-mail de resetar password. Aqui em Usage, o quanto da sua cota mensal você já atingiu, mas tem um limite bem considerável. Se você passar desse limite, você tem que pagar. E agora, aqui para o teste, em usuários, a gente vai adicionar um usuário, admin@admin.com. A senha pode ser essa mesma, admin senha. Adicionar o usuário. Você vê que aqui está criado o nosso usuário. Agora a gente vai para a Unity para fazer o teste desse usuário. Passando aqui para a Unity, então ele está compilando o nosso código de autenticação do login. Esperar um tempinho. Aparentemente nenhum erro no console. A gente vai vir aqui e adicionar dois objetos vazios. O transform. Pode ser no mesmo objeto, mas tá, vamos lá. Firebase auth. Mas provavelmente o seu Firebase Authenticator você vai querer passar para uma outra cena, colocando um don't destroy um node nele. Quando o seu login autentico, você vai deixar só nessa cena. Então é melhor dois objetos separados. Opa. Aqui a gente vai
arrastar o nosso código Firebase Authenticator, não tem nada para definir nele. E no Login Authenticator a gente arrasta o nosso código de login e tem algumas variáveis para serem definidas. Aqui no login tem o e-mail input field, que é só arrastar esse input field. Password input field, que a gente arrasta o da senha. Opa. Esse aqui é aqui. Ok. Porque ele tem o filho do mostrar e esconder. Ok. Aqui a gente vai passar a mensagem de erro. E aqui a gente vai passar a mensagem de sucesso. Acho que de setagem na Unity é isso. A gente dá um Ctrl S para salvar. E agora a gente vai testar o nosso sistema de login. Aqui, vamos testar um e-mail qualquer. Ah, faltou. E aqui no botão de login e na função onClick, a gente passa o nosso Login Authenticator e a gente vai passar a função Login Button. Dá um Ctrl S para salvar. E agora sim, nós vamos testar o nosso sistema de login. Digitar aqui qualquer coisa, dar um login, missing password, colocar um maximize on play para melhorar a visualização. Se a gente dá em login aqui, ele dá um missing password. Se a gente digitar qualquer password, e-mail inválido. Agora se a gente digitar admin@admin.com e aqui a gente digitar admin senha, logged in. Se a gente desder o play e olhar aqui no console, a gente vê que a gente fez o login com o usuário de e-mail admin@admin.com, assim como a gente setou no nosso console. Agora a gente vai criar o nosso script de registrar usuários. A gente cria um C# script register auth. Para o script de registro, a gente também vai importar 3 bibliotecas, que vão ser as mesmas. Usem Firebase, usem firebase.auth e usem tmpro. Aqui a gente vai criar as variáveis públicas que a gente vai setar pelo editor da Unity, que são os input fields, o nome do usuário. Opa. Copiar para ficar mais fácil. Aqui vai ser o e-mail. A gente vai ter a senha. A gente vai ter o campo de verificar a senha. E, por fim, a gente vai ter o texto, caso tenha algum erro. A gente pode apagar a função start update e vamos fazer a nossa função de clicar no botão de registro. Aqui a gente vai começar uma corrotina de start register, passando e-mail register field text, o password register field text e o username register field text. Se não me engano, são esses. Isso. E aqui, agora a gente vai criar a corrotina.
activate o enumerator start register. A gente tem string e-mail, string password, string username. Agora a gente precisa fazer a checagem desses campos. Então, o que a gente vai fazer primeiro é check registration fields and return for errors. A gente vai criar essa funçãozinha. Então vamos lá. Ela retorna uma booleana. E a gente vai se username for igual a nada, a gente vai setar o nosso texto de registro para nome de usuário vazio. A gente vai voltar verdadeiro para ele não entrar nesse if. Agora, se o nosso campo de senha for diferente do nosso campo de verificar senha, a gente vai mudar o nosso texto para senha e verificar senha não batem. A gente vai voltar, retornar verdadeiro para ele não entrar nesse if também. Caso nenhum dos dois aconteça, a gente vai retornar falso. E aí ele vai prosseguir com a nossa função de registrar o usuário. O começo é um pouco parecido, a gente vai fazer uma register task. E ela vai pegar no nosso Firebase Authenticator .instance.auth e a gente vai chamar uma função chamada create user with email and password async, passando, é claro, o nosso e-mail e o nosso password. A mesma coisa do login, agora a gente vai fazer a gente esperar um retorno dessa tarefa. A gente vai dar um yield return meu wait until indicado. E aí a gente vai esperar até que a register task está completada. Certo? Agora, assim como no do login, a gente vai checar se essa register task tem alguma exception. Se ela tiver, a gente vai lidar com ela. A gente vai passar essa register task exception aqui. Se não teve nenhuma exceção na nossa tarefa de registro, a gente vai registrar o usuário. Só que diferente do nosso login, a gente não pode só chamar uma função. A gente vai ser uma corrotina dessa vez. Aí a gente vai passar a register task, o username, o e-mail e o password. Agora a gente vai criar essa função de lidar com os erros. Vamos lá, é uma função void handle register errors e ela vai receber o mesmo da função de lidar com erros do login, que é um system.aggregateException.
A gente vai começar também com debug log warning. Passando uma mensagem de falhou na task de registro com a nossa register exception aqui. Isso. A gente vai seguir a mesma linha do lidar com erros do login. Então agora a gente vai pegar a exceção. Pegar getBase exception como uma Firebase exception. Tá? A gente vai pegar o auth error, criar uma variável do tipo auth error chamada error code, transformar tipo auth error, o error code dessa Firebase X. E aí a gente vai fazer o mesmo que o warning register text.text vai receber define register error message, passando o nosso error code. Agora a gente vai fazer essa funçãozinha aqui. Ela retorna uma string e ela recebe uma variável do tipo error chamada error code. No mesmo caso do login, a gente vai fazer um switch case, passando o nosso error code. Aí tem alguns casos. Auth error missing email. A gente retorna missing email. Case auth error missing password. Opa, faltou um ponto vírgula. Agora, auth error ponto weak password. Se a senha for muito fraca, case. Se o e-mail for inválido, tá? Aí. Agora, se o e-mail já tiver uma conta registrada. E o default, caso algo passe, o registro falhou por causas desconhecidas. Agora o que a gente vai fazer é a corrotina de registrar o usuário. Então, vamos lá. É uma private IE numerator register user que recebe algumas coisinhas, né? Ela recebe o mesmo tipo do login, é um system threading tasks task Firebase auth Firebase user, que é a nossa register task. A gente recebe uma string, que é o nosso display name. A gente recebe a string, que é o nosso e-mail. E a gente recebe uma string, que é a nossa senha. Agora a gente vai pegar nosso Firebase Authenticator Instance, acessar a variável de usuário e falar que o usuário é o resultado da nossa
tarefa de registro. Agora, a gente vai fazer a tarefa de criar um perfil para o nosso usuário. A gente vai ver se nosso Firebase Authentication Instance User for diferente de nulo. Então, a gente vai checar se isso aqui é diferente de nulo, quer dizer que a gente provavelmente tem um usuário. A gente vai criar uma variável do tipo userProfile, chamado profile. É um novo userProfile com o displayName de displayName. A gente vai criar um novo usuário e a gente vai falar que o nome de exibição dele é igual ao nome de exibição que a gente recebeu aqui nessa função. Agora a gente tem que checar se houve algum erro na criação desse perfil. A gente vai criar uma profile task que vai receber Firebase Authenticator.instance.user.update user profile async, passando o nosso profile, que foi essa variável aqui que a gente criou. Agora a gente vai esperar essa tarefa terminar, vai dar um yield return new, wait until educate até a nossa profile task estiver completa. Agora a gente vai checar se tem alguma exceção nessa profile task, assim como a gente fez nas outras de cima. A gente vai checar se essa profile task.exception for diferente de nulo. Se ela for diferente de nulo, quer dizer que a gente teve um erro. Então a gente vai lidar com esses erros. Passando a nossa... qual erro a gente teve. Se a gente não teve nenhuma exceção, eu quero que... porque nesse ponto, se não teve nenhum erro, o usuário já foi criado e ele já está no nosso Firebase. Então, aqui eu quero que ele mude de tela para tela de login e faça o login com o usuário que acabou de registrar, para o usuário não ter que digitar de novo o e-mail e a senha dele. Mas primeiro vamos vamos lidar com esses erros da criação de um perfil. Vamos lá. É uma void handle profile aqui. Ela recebe um system.aggregateException chamada profile exception. A gente vai dar um debug login warning, como nas outras vezes. Uma mensagem. Falhou a tarefa de registro com o erro que nos foi passado para essa função. Agora a gente vai pegar o Firebase Exception, Firebase X, é a profile exception.getBaseException como uma Firebase Exception. Certo? A gente vai pegar o código do erro. E a gente vai dizer que falhou de setar o usuário. Agora a gente vai para caso dê tudo certo. Se deu certo para criar o perfil, a gente vai trocar de tela, como eu já disse.
para a tela de login e fazer o login do usuário, certo? Para isso a gente vai acessar um script que já estava criado, que vocês não viram ser escrito, assim que carregar. Deu um errinho ali. Tem algumas coisas que... display name, ok. Mas o script é esse change UI, certo? Então vamos aqui, vamos aqui pro register of esse display name aqui. Faltou o animal, o camel case aqui. Certo. Então, como vocês viram, o nome do script é change UI. Eu criei ele como um singleton também, então a gente pode acessar ele por changeui.instance. E aí a gente vai chamar a função de troca de telas, que eu me esqueci como chamar. Vamos abrir aqui o change UI, change between login and register. Ok. Bem intuitivo. A gente vai então trocar de tela entre o login e o registro. E aí a gente quer fazer o login. Só que para isso, o nosso autentificador de login, ele checa o que está escrito nos nossos input fields. Por isso a gente criou eles como variáveis públicas. Então a gente vai pegar esses dois input fields, tanto de e-mail quanto de senha, e preencher com as informações que a gente tem do registro. Então vamos lá, a gente vai dar getComponent. Se você colocar o autentificador de registro no objeto separado do autentificador de login, você vai dar find object of type login auth. E aí daqui segue a mesma coisa. Vai dar getComponent login auth. A gente vai pegar o e-mail. Deixa eu ver como está aqui. E-mail input field. E a gente vai falar que o texto dele é igual o e-mail que a gente tem nessa corrotina. A gente vai dizer a mesma coisa, só que para senha. Acho que é password input field, sim. E o texto vai receber o password que a gente tem nessa corrotina. E aí a gente vai fazer o login. Essa parte do código quebra um pouco o clean code que a gente estava tentando seguir nos outros todos os códigos, por isso que a gente tem tanta... daria para fazer tipo tudo em uma corrotina, mas a gente estava tentando seguir um clean code e por isso tantas outras funções para fazer cada uma ter uma tarefa só. Essa é a única parte que quebra mais um pouco o que a gente vinha seguindo até aqui. Não é uma boa prática, mas foi uma solução boa para o que a gente precisava fazer. Então agora a gente vai testar. Agora eu vou checar se eu fiz a mesma coisa. Não fiz. Login and register auth. A gente vem aqui. Passa o autenticador de registro. Ativa a tela de registro e a gente vai arrastar as variáveis, os objetos para cá agora. Nas inputs a gente tem o nome do usuário, o e-mail, a senha, que está dentro desse objeto, diferente dos outros, e o confirmar senha também, pelo mesmo caso do login, porque elas têm o botão de mostrar ou esconder a senha. O texto de erro, a mensagem de erro, e aqui a gente tem o botão de cadastrar. A gente vai colocar o onClick, pegar o autenticador de registro e colocar o botão de registro. Certo, agora a gente vai testar o nosso script de registro de usuário.
No caso aqui eu já deixei a tela de cadastro habilitada, mas aqui, como se a gente tivesse acabado de entrar, a gente clica em cadastro, nome de usuário, vou colocar Breno, e-mail breno@unitando.com, isso não é um e-mail real, digitar a senha, 123, 123, 123, vamos testar o cadastro, senha e verificar senha não batem, 1, senha fraca, usuário logado. Agora aqui, se a gente for no console, a gente pode ver que o alerta que deu é que o usuário foi logado com sucesso. Esse aqui é o meu display name, Breno, e esse aqui é o e-mail. Agora, se a gente for para a tela do Firebase e atualizar, podem ver que tem aqui um novo usuário adicionado. Bom, o tutorial de login e cadastro utilizando o Firebase para a Unity vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!